E vamos continuar nossa meditação no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, a partir do verso 1. Vamos do verso 1 até o verso 11. Então diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos orar então mais uma vez. Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos, Senhor, meditar na sua palavra. Senhor, muito obrigado por este meio maravilhoso que deixaste para nos edificar, para nos consolar, para nos transformar à imagem do seu Filho bendito. Abre, Senhor Deus, nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da sua lei. Faz, Senhor, que possamos, Deus, guardá-la no mais íntimo do nosso coração. Possamos, Senhor, praticá-la, possamos glorificar o seu nome a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, desde o capítulo 8, nós vemos Jesus então decidido a ir para Jerusalém. Uma grande multidão sempre acompanha junto com os seus discípulos. E durante essa jornada para Jerusalém, a partir do capítulo 8 em Marcos, ele os tinha advertido por 3 vezes, pelo menos é o que temos relatado, que ele morreria, seria necessário ele morrer e ressuscitar. E em todas as vezes ele contava sempre com a incompreensão dos discípulos nesses assuntos. Eles entendiam que Jesus era o Cristo de Deus, eles entendiam que Jesus era o filho de Davi, mas uma grande dificuldade para eles era entender por que ele tinha que morrer. Mas era precisamente para isso que ele tinha vindo para este mundo, era precisamente para isso que ele estava indo em direção a Jerusalém, para que ele fosse entregue às principais autoridades e dar sua vida em resgate de muitos. Essa passagem que nós temos aqui, vamos meditar no dia de hoje, na noite de hoje, ela é conhecida como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ou também a coroação de Jesus como verdadeiro rei. É a última aparição pública de Jesus antes da crucificação. Essa passagem ela é tão importante que ela é registrada nos 4 evangelhos. É algo que não é comum acontecer.
os 4 evangelhos relatarem o mesmo episódio. Mas é o caso dessa passagem, tal é a sua importância. Mas parece estranho, a princípio, que Jesus aceite ser coroado por uma multidão. E por que parece estranho, irmãos? Porque vamos lembrar que nós estamos aqui na última semana de vida de Jesus. Já se passaram cerca de 3 anos. E durante todo esse tempo, Jesus nunca permitia, Jesus sempre aconselhava, sempre pedia que aqueles que receberam milagres de sua parte guardassem o segredo. Foi assim com a ressurreição da filha de Jairo, foi assim quando ele curou cegos, quando ele curou surdos, quando ele curou leprosos e quando ele fez tantas outras coisas. Mas agora ele planeja aceitar essa coroação pública dessa multidão. A pergunta é então, por quê? É ainda mais interessante o fato de que essa coroação, que essa entrada, que vai chamar a atenção de muita gente, que vai arrastar uma multidão com ele, os discípulos, ela aconteça exatamente em Jerusalém, a cidade dos fariseus, a cidade do templo, a cidade do sinédrio, a cidade dos seus maiores opositores, dos maiores opositores do seu ministério. Ao fazer isso, certamente ele iria acender ainda mais o ódio que era bem conhecido por parte dos fariseus. Esse ódio, ele se manifestou já no começo do ministério de Cristo, na Galileia. No Evangelho de Lucas é possível constatar isso. No início do ministério de Jesus, eles tentaram matar Cristo, e só não fizeram porque o Senhor se dispersou no meio da multidão. Mas foi em Betânia, depois que Jesus ressuscitou Lázaro, onde os fariseus resolveram tramar definitivamente a morte de Cristo. João nos conta que após a ressurreição de Lázaro, alguns fariseus enviaram alguns judeus para verificarem a história e trazerem o relato de volta. E quando eles voltam com a notícia da ressurreição para os fariseus, a reação deles, relatada por João, foi: se o deixarmos assim, todos crerão nele. E então, desde aquele dia, resolveram matá-lo. No verso 54 de João 11, diz o seguinte: de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto. Ele sabia que se ele aparecesse em Jerusalém, ele estaria, e ainda mais aclamado por uma grande multidão, ele estaria simplesmente assinando a sua sentença de morte. Na verdade, foi o que aconteceu. A ira e a indignação dos fariseus, ela foi novamente avivada, acesa. Lucas 19, 39 nos diz que, após a multidão gritar: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. E Mateus ainda acrescenta que eles ficaram indignados pela exaltação da multidão a Cristo. Então, a grande questão continua. Se ele sabia que poderia ser capturado, torturado, preso, morto, por que então faria essa loucura de ir para Jerusalém? E não apenas isso,
irmãos? Porque ele faria questão de entrar de maneira a ser notado pelo máximo número de pessoas? A resposta ele mesmo já teria dado em outras ocasiões aos seus discípulos. Era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E por que era necessário que ele fosse morto e passasse por toda essa humilhação? Porque era necessário que tudo que tinha sido escrito, todas as profecias ao seu respeito, se cumprissem. Era necessário que tudo que os profetas falavam sobre Cristo fosse vivenciado por ele aqui nessa terra. Era para isso que ele tinha vindo. Porque a vontade de Deus era entregar o seu Filho para salvar pecadores. A vontade de Deus era ter novamente a comunhão íntima que havia sido quebrada no Éden. Mas para isso, ele deveria resolver o maior problema da humanidade, chamado pecado. É por isso que Jesus estava tão cheio de coragem. É por isso que mesmo ele sabendo que poderia ser morto, não apenas sabendo que poderia ser, mas ele tendo plena certeza de tudo que aconteceria a ele, de toda a sua humilhação pública perante quase toda a população de Israel. Por isso que ele estava tão cheio de coragem a enfrentar todas essas coisas, até a morte. O que nós vemos então não é um Jesus empolgado, simplesmente, não é um Jesus que não tem juízo, está fora de controle, quer ir para Jerusalém a todo custo, um Jesus inconsequente. Jesus sabe exatamente o que lhe espera. E na verdade a entrada de Jesus, junto com a multidão, proclamando como rei, faz parte da providência divina para suscitar o ódio, para suscitar a raiva dos fariseus, pois é através disso, através desse ódio, que ele será crucificado. Na nosso linguajar do dia a dia, né? Jesus não dava ponto sem nó. Todos os passos eram guiados pela Escritura, pela sua soberania e pela providência divina. Jesus está então montando o palco da cena do maior evento de todos os tempos. Em poucos dias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai ser sacrificado. Será o maior evento de todos os tempos. Será o dia em que Jesus pagará a dívida que fora contraída pelos nossos pais no Éden. Será o dia que ele triunfará de principados e potestades. Será o dia que ele solucionará o nosso maior problema, chamado pecado. Será o dia que ele reconciliará todo o cosmos, todo o universo, de volta com seu Criador. O preço para isso será extremamente alto. Será a sua vida perfeita, imaculada, o seu sangue puro que será derramado de forma humilhante, vergonhosa. E é esse o palco que Jesus está montando. Claro, como se trata do maior evento de todos os tempos, deve ser um evento em que o maior número de pessoas deve assistir.
Deve ser um evento público. E como é que Jesus vai atrair tanta gente? Novamente, a providência divina, a sua soberania, o fez calcular de forma estratégica a sua entrada em Jerusalém. Jesus deixou para entrar em Jerusalém de forma triunfal, acompanhado pela multidão, exatamente na semana da festa da Páscoa. A festa da Páscoa era a festa mais importante para os judeus. Centenas de milhares, talvez milhões de judeus peregrinos viriam de todo Israel se concentrar em Jerusalém para que na sexta-feira as famílias oferecessem os seus cordeiros e pudessem relembrar o significado do êxodo vivido através de Moisés. Era uma época em que as ruas de Jerusalém estariam abarrotadas de pessoas. Era uma época também que a esperança messiânica que todo judeu, especialmente os judeus piedosos, aguardavam com grande ansiedade. Ainda mais numa época em que eles eram escravos, eles eram dominados pelo Império Romano. Percebe a estratégia, a providência divina, organizando, orquestrando todo o evento, já a partir da entrada de Cristo em Jerusalém. Jesus está preparando a cena. Jesus está aparecendo em público como uma espécie de anfitrião, recebendo os convidados. O plano de Jesus é contrário ao plano dos fariseus. No Evangelho de João nós vemos que a vontade dos fariseus era tramar a morte de Cristo na Páscoa, melhor, após a Páscoa, para que a festa não fosse contaminada, para que não houvesse dispersão do pensamento dos judeus. Eles queriam a morte de Cristo, eles estavam tramando a morte de Cristo, mas não queriam que acontecesse ao mesmo tempo que na Páscoa. Porém, com essa entrada, com essa aparição real de Cristo, com essa coroação de Cristo por aquela multidão de peregrinos, junto com os outros acontecimentos, outros episódios que aconteceram nos dias seguintes, os fariseus tiveram que antecipar a morte de Cristo para a sexta-feira, que era exatamente o dia aonde os cordeiros seriam mortos, oferecidos pelas famílias de judeus como um sacrifício. Claro que não havia coincidências. Era a vontade de Deus que o seu Cristo, ele fosse morto na sexta-feira, às 15h. Era o plano eterno de Deus que esse evento acontecesse exatamente naquele dia. Como podemos ver que Jesus entrou em Jerusalém como um rei. Em primeiro lugar, nós percebemos que ele está vindo em direção a Jerusalém. Jesus saiu da Galileia, onde era a sua terra natal, ficava ao norte, em Israel, e desceu rumo a Jerusalém. Quando estava próximo a Jerusalém, ele faz uma parada. Ele para em Betânia,
que era a cidade natal de Marta, Maria e Lázaro, e era próximo ao Monte das Oliveiras. Quando ele faz essa parada, ele pede para que 2 dos seus discípulos, ele diz a 2 dos seus discípulos, verso 2: ide à aldeia que está aí, que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. É claro que ele poderia continuar sua caminhada rumo a Jerusalém com seus discípulos e a multidão, passando por essa aldeia onde estava o jumentinho, ele mesmo pessoalmente pedir o jumentinho emprestado. Mas não é o que ele faz. Ele pede, envia 2 dos seus discípulos como um rei, envia 2 dos seus súditos para preparar a sua montaria, para preparar a sua entrada. Além disso, os judeus também consideravam os animais que nunca haviam sido montados adequados para fins sagrados. Então Jesus está agindo como um rei. Jesus está agindo como um rei, mandando que os seus súditos preparem a sua entrada. Porém, ele não deu aos seus discípulos uma carta pedindo para o dono do jumento, para o dono do animal, permissão para usar. Ele não deu uma carta selada com o anel de sinete dos reis. Mas ele faz algo muito mais poderoso. No verso 3, diz o seguinte: se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Jesus usa a sua onisciência. Jesus não usa o seu poder real como um rei normalmente faria, com uma carta real, com autoridade real, com o símbolo do poder real, que seria o selo, através de uma marca de um anel. Jesus usa a sua onisciência para que os seus discípulos vão lá, e se alguém perguntar para quem era, eles diriam que era para o Senhor. O que está acontecendo é que Jesus está usando a sua onisciência. E o que vemos nos versos 4 e 5 é que eles foram. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Aconteceu exatamente da maneira como Cristo disse que aconteceria. Se alguém perguntar de quem é o jumentinho, se alguém perguntar para quem é para o Senhor. Isso vai ser suficiente. O que nos dá a entender que os donos, pelo menos quem estava cuidando do animal, conhecia a Cristo. O que nos dá a entender que quando os seus discípulos disseram é para o Senhor, eles já sabiam quem era o Senhor. A que Senhor eles estavam se referindo? Era o Senhor Jesus. Mas não era a primeira vez que Jesus estava usando a sua onisciência. Jesus era Deus. E nos evangelhos
Muitas vezes nós vemos ele usar a sua onisciência. Ele tinha visto Natanael antes mesmo de encontrá-lo pessoalmente. Ele sabia que a mulher samaritana tinha 5 maridos, antes que ela mencionasse qualquer um deles. Ele sabia que Lázaro havia morrido antes mesmo que a notícia chegasse até ele. Quando ele mandou Pedro jogar as redes à direita do barco, porque era ali que havia uma multidão de peixes, ele sabia, ele era onisciente, ele era Deus. Mas então, dessa vez, seria mais uma manifestação gratuita da onisciência de Cristo? Na verdade, não. Na verdade, o uso da onisciência do Senhor está apontando, está nos mostrando que Ele está trabalhando para que mais uma profecia se cumpra ao seu respeito. O profeta Zacarias havia escrito: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. O rei do universo entraria humildemente num animal, no jumentinho, um animal talvez muito mais apropriado para uma criança, porque ainda era pequeno, e estaria cumprindo assim a profecia de Zacarias. Era para isso que Jesus estava usando a sua onisciência nesse momento, ao enviar 2 discípulos e pedir a eles que eles trouxessem um jumentinho. Havia uma profecia sobre aquele evento. Como dissemos, Jesus cumpriu todas as profecias sobre ele, a seu respeito. Isaías disse que ele nasceria de uma virgem, e ele nasceu de uma virgem chamada Maria. Os salmos disseram que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, e nenhum foi. Oséias disse que ele ressuscitaria ao 3º dia, e ao 3º dia ele ressuscitou. O verso 7 nos diz: levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. Aqui está acontecendo, aqui está se cumprindo mais uma das profecias. Porque o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações, nos diz o Salmo 33, 11. Mas a onisciência de Cristo mostrada nesse momento também está levando está ligado a um outro fato. A onisciência de Cristo está mostrando para os discípulos: ele veio para Jerusalém morrer. Ele veio suscitar o ódio dos fariseus, da multidão, e veio entregar a sua vida. Mas todos vão ficar contra Jesus, os discípulos vão abandoná-lo, mas nem por isso, ele vai perder 1 segundo sequer o controle da situação. É isso que a onisciência de Cristo, ao enviar os discípulos, está dizendo, ao prever exatamente o que vai acontecer naquele evento. Em poucos dias, Jesus irá morrer. Mas não vai morrer porque foi descuidado. Não vai morrer porque foi uma vítima do sistema, de um sinédrio corrupto, de um sistema
injusto, de um julgamento injusto oferecido por Roma. Ele vai morrer pelo eterno conselho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. A onisciência de Cristo está mostrando o seu total controle, o seu controle absoluto sobre sobre cada passo do grande evento, do grande dia que será a sexta-feira da Paixão. Na sua pregação, na sua primeira pregação, é isso que Pedro entende. Pedro não entendia, como os outros discípulos, por que Cristo tinha que morrer. Mas na sua primeira pregação, cheio do Espírito Santo, Pedro afirma para aqueles judeus que estavam ouvindo que Cristo foi morto pela presciência e pela vontade soberana de Deus. Nada foge ao controle do nosso Deus. O maior evento de todos os tempos foi completamente orquestrado, passo a passo, pela soberana providência de Deus. Certamente que isso nos dá um ânimo, irmãos. Estamos vivendo dias difíceis, dias tenebrosos, dias de grande sofrimento. Dias que nós acompanhamos os jornais, conversamos com as pessoas e somos levados às vezes a entender que o mundo está fora de controle, que o mundo é um lugar sem governo, que o mundo é uma terra sem lei. Mas Deus, providencialmente, está fazendo com que tudo seja exatamente dessa forma. A vontade de Deus é que pareça que as coisas estão fora de controle mesmo. E por que a vontade de Deus é essa? Porque é dessa maneira que a vida pela fé fica destacada. Se o mundo em que vivemos, se os problemas que nós vivemos fossem perfeitamente controlados pelo governo, se tivéssemos o controle de todas as coisas nas nossas mãos, se tivéssemos o controle do dia que vamos adoecer, do dia que vamos ficar curados, do dia que o luto, que a morte vai visitar a nossa casa, se tivéssemos o controle total de todos os detalhes da nossa vida, não seria necessário uma vida de fé em Deus. Essa loucura que vivemos, esse aparente desgoverno, não só do Brasil, mas no Brasil é desgoverno mesmo, né? Mas esse aparente desgoverno no mundo inteiro é proposital. É através desse desgoverno que nós podemos nos abraçar pela fé com a obra de Cristo e viver por essa fé e viver por Ele. Não se desespere, meu irmão. As coisas no mundo, e muito menos as coisas na vida daqueles que pertencem a Deus,
que são filhos de Deus, nunca fogem ao controle, do controle. Não existe fios soltos. Não existe projetos inacabados na vida dos filhos de Deus. Como é que eu posso ter tanta certeza disso? Porque a sua palavra nos garante que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. As circunstâncias que são boas aos meus olhos, as circunstâncias que são ruins aos meus olhos, todas estão debaixo da soberana providência do nosso Deus, que além de ser nosso Deus, além de ser o meu Deus, além de ser o seu Deus, é o seu Pai. Por isso não faz sentido que vivamos uma vida ansiosos, tristes e amargurados, cabisbaixos. Não faz sentido, como cristãos, como aqueles que pertencem àquele que tem um governo em suas mãos de todo o universo, viver massacrados por qualquer que seja a circunstância. Todas as coisas estão sendo levadas ao fim. Todas as coisas serão levadas ao fim para as quais foram planejadas. E que fim é esse? Fazer com que cada um dos seus filhos, os filhos de Deus, sejam transformados a cada dia à imagem do seu próprio Filho bendito, Jesus Cristo. A partir do verso 8, amados, nós vemos que a multidão aparentemente estava entendendo isso. Estava entendendo quem estava ali. Aparentemente. O verso 8 nos diz que muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. O ato de estender o manto para que Jesus passasse, sugere a recepção de um rei. Exatamente como aconteceu na consagração do rei Jeú, em 2 Reis 9:13. Os ramos cortados, eles significam alegria. A multidão, ao espalhar os ramos pela passagem de Cristo, estava como que dizendo: o Senhor é a nossa alegria, reine sobre nós. Mas o entendimento sobre Cristo exato, o entendimento sobre quem Ele era, parece estar comprometido a partir não desses gestos, mas a partir do que eles falavam, a partir das suas palavras. Eles disseram: bendito o que vem em nome do Senhor. Essa frase é bíblica. Ela faz parte do Salmo 118, do verso 26 do Salmo 118. O único porém é que eles estavam usando essa frase para Cristo da mesma maneira que 100 anos antes eles tinham usado
para Judas Macabeu, que foi um grande líder militar, político, que libertou, pelo menos por alguns poucos anos, os judeus do domínio dos sírios. Eles estavam usando a mesma frase que usaram para esse libertador político-militar, para Cristo. O que é que eles estavam pensando de Cristo? Que ele era um novo líder militar e que dessa vez iria libertá-los do domínio romano. A palavra hosana, que é usada nos versos 9 e 10, ela não significa louvor, como muita gente pensa. Ela é uma palavra aramaica que significa salve-nos. Essa palavra é relatada aqui 2 vezes. Ela é encontrada algumas vezes no Antigo Testamento. Só que ela é usada por pessoas que buscam a ajuda e proteção do rei. Aqueles que estavam gritando hosana não estavam louvando a Jesus. Eles estavam clamando para que Deus intervisse no curso da sua história e para que Deus salvasse o seu povo dos romanos, agora que o Messias tinha chegado. A sua atitude era de receber um rei, as suas palavras eram de receber um líder militar. A partir disso nós vemos a grande confusão, a grande mistura, a grande falta de entendimento completo, mais claro sobre quem era Cristo, sobre o que ele viria fazer em Jerusalém. O relato de Lucas dessa passagem, desse evento, nos ajuda a entender por que tamanha euforia, de onde vinha tamanha empolgação por parte da multidão em receber Cristo dessa maneira. Lucas 19:37 nos diz: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que eles tinham visto. Esse era o verdadeiro motivo, essa era a verdadeira alegria, o verdadeiro motivo de exultação para receber Cristo, porque eles tinham, por todos os milagres que eles tinham visto. E é errado crer em milagres? É claro que não. Na verdade, para ser cristão, é uma condição necessária crer em milagres. É uma condição necessária crer que Cristo nasceu de uma virgem, que Cristo viveu uma vida sem pecados, que Cristo era homem e totalmente divino. Era o Deus homem numa mesma pessoa. É preciso crer nesse milagre. É preciso crer que Cristo havia morrido e Deus havia aceitado a sua morte como pagamento pela nossa dívida. Finalmente, é preciso crer que Cristo ressuscitou dos mortos. É necessário crer em milagres. E qual o problema da multidão? O problema é que existe uma maneira de crer nos milagres de Jesus sem entender realmente quem Ele é, o que significam os milagres. Que maneira é essa? Era exatamente a maneira
como eles estavam crendo. Eles estavam buscando a própria glória e não a glória de Deus. Essa é a maneira errada de crer em milagres. A glória dos milagres não era poder a serviço da exaltação própria, como eles estavam acreditando que poderiam tirar proveito do poder sobrenatural de Cristo para vencerem uma guerra contra os romanos. O poder vindo para a realização de milagres não era a serviço, não era um bel prazer, mas antes era um poder a serviço da exaltação divina, da exaltação do nome de Deus. Jesus usou o poder para aliviar o sofrimento das pessoas e não seus próprios sofrimentos. Foi isso que Judas, que os fariseus e que essa multidão agora não conseguiu entender. Foi isso que eles não estavam conseguindo enxergar. Por isso que toda aquela festa, toda aquela exaltação, toda aquela recepção a Cristo como um rei era falsa, era mentirosa. Eles não estavam recebendo Cristo como Cristo de fato era, o Salvador do mundo, o Filho eterno de Deus, perfeito. Eles estavam interessados nos seus milagres para servir os seus propósitos pessoais, seus propósitos de conquista política. A maior prova é que essa coroação, ela foi falsa, é que dias depois, poucos dias depois, a mesma multidão que estava clamando Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, estava pedindo, crucifica-o, crucifica-o. Eles não conseguiram entender quem Jesus era. E pouco a pouco, o próprio Senhor Jesus fez questão de minar, de derrubar essas falsas crenças que eles estavam tendo naquele momento sobre ele. Como ele fez isso? No verso 11, nós lemos que quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus foi, ao fim do evento, a multidão se dispersou, Jesus foi com os discípulos ao templo. O texto nos fala que já era tarde, provavelmente era final da tarde, ou já havia entrado pela noite. Mas Jesus vai ao templo e observa tudo. O templo de Herodes, que era o templo onde os peregrinos iam oferecer seus sacrifícios, haviam vários pavilhões. Um desses pavilhões era a entrada, era onde acontecia todo o tipo de comércio, a venda de animais, o escambo de moedas. Não que isso fosse necessariamente ruim, errado, mas Jesus está contemplando os propósitos comerciais, os propósitos pecaminosos daqueles que vendiam os animais, daqueles que trocavam as suas moedas dos peregrinos pela moeda local com juros,
para o lucro, para ter lucro. Mas já era muito tarde. Jesus então sai de Jerusalém, volta para Betânia, de onde ele havia saído, e no dia seguinte ele volta para Jerusalém cedinho e vai ao templo. E o que ele faz? Ele começa o ataque. No verso 15, nos diz que foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de tirar-lhe a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Jesus parte para o ataque. A multidão que recebeu Cristo como um libertador militar, esperando que ele fosse atacar de alguma forma o Império Romano. Na verdade, Jesus começou a frustrar essa expectativa. No dia seguinte, ele vai ao templo e não ataca Roma. Ele ataca a religião e o culto hipócrita de Israel, especialmente representado pelos líderes, pelos comerciantes dentro do templo. Os ataques a esse sistema hipócrita e corrupto continuaram dia após dia, com outros episódios de confrontação. É o que pode ser visto no restante do Evangelho de Marcos. Cada dia uma controvérsia, cada dia uma intriga, cada vez mais o ódio das multidões, o ódio das lideranças aumentando sobre Cristo. E cada vez mais as multidões estão observando isso. E as expectativas de um Messias religioso, de um Messias político e militar, são cada vez mais minguadas, cada vez mais minadas, cada vez mais frustradas. Foi assim que a empolgação inicial que nós lemos há pouco, foi pouco a pouco sendo transformada em frustração, e a frustração sendo transformada em ódio. Eles começam coroando Jesus como um rei, como um profeta, como um líder político militar, e terminam a semana pedindo a sua morte. Mais uma vez, fica claro que o que eles fizeram foi uma falsa coroação de Cristo. Claro que não estamos falando de nenhuma novidade. Infelizmente, falsas coroações de Cristo acontecem todos os domingos nas igrejas mundo afora. Muitas pessoas vêm a Cristo, são trazidas a Cristo, são apresentadas a um Cristo que tem a obrigação de satisfazer todos os desejos do coração. As pessoas acreditam que tudo na vida deve cooperar para o seu bem-estar. A saúde tem que estar sempre boa. Deve existir sempre ausência de conflito na família, com o vizinho, trabalho, etc. O emprego tem que ser o melhor. Tem que comer o melhor dessa terra
eu tenho que ser cabeça e não cauda. O emprego tem que proporcionar um senso de valor e tem que me permitir acumular bens, carro, casa, viagem, roupas caras e etc. Não que o desejo e até a oração por esse tipo de bênção seja pecaminoso. O problema é que o reino de Deus na vida dos seus filhos não é esse. O reino de Deus na vida dos seus filhos, o reino de Deus na terra avança, aumenta, é verdadeiro, em primeiro lugar, na vida e em corações transformados, dominados pela sua glória, pela sua vontade. É dessa maneira que o reino de Deus avança na terra. A vida prometida pelo cristianismo não é uma vida regalada. Cristo não é uma espécie de Papai Noel, de gênio da lâmpada, pronto para satisfazer qualquer desejo que o homem possa realizar, fazer. A vida dos discípulos de Cristo é marcada por paz. Paz com Deus, paz consigo, consciência tranquila, porque a briga, a inimizade com Deus Todo-Poderoso, que poderia jogar sua alma no inferno, cessou. Paz com o próximo, paz com a natureza, paz com a criação. A vida de um verdadeiro discípulo é marcada por uma comunhão íntima, cada vez íntima, mais íntima, crescente, verdadeira, com o seu Senhor, através do seu Espírito, independente de qualquer circunstância que esteja diante dos seus olhos. É marcada por uma vida de serviço em amor. A multidão não entendeu isso, ou até acreditou que Cristo era poderoso para fazer milagres, mas milagres que satisfizessem o próprio ego, os próprios propósitos. E foi aí que eles quebraram a cara. Foi aí que eles se frustraram. E é assim que muita gente ainda hoje continua se frustrando com Deus, por ter sido apresentado a um evangelho de mentira, a um evangelho que satisfizesse o ego, a um evangelho que faz você acreditar que é o centro do coração de Jesus, como alguns já falaram. Mas essa não é a vida prometida por Deus em Cristo. Por isso, meu irmão, não fique irado, chateado, triste com Deus quando as circunstâncias não forem as melhores aos seus olhos. Quando os ventos não estiverem soprando a favor, aparentemente. Quando você tiver que remar com um pouco mais de força. Quando o barco chacoalhar, não esqueça que
independente das circunstâncias, Ele está dentro do barco. Se o corona visitar sua casa, sua família, não fique chateado com Deus. Se aquela porta, de repente, de trabalho, se o concurso, se não deu certo a prova, a seleção, se as contas se multiplicaram de tal forma que acabou o dinheiro e sobrou o mês, se o luto bater na sua porta, se os conflitos da família não estiverem sendo resolvidos apesar de todo o seu esforço, não fique chateado com Deus. Os verdadeiros discípulos, eles são transformados à imagem de Cristo dia após dia, dia após dia, ainda que esse corpo se corrompa, diz Paulo. Somos transformados na sua imagem dia após dia. Em dias bons, em dias alegres, em dias ensolarados, em dias de sorriso, somos transformados. Em dias escuros, em dias onde o sol não aparece, em dias onde há poucos sorrisos ou muito choro, estamos sendo transformados. Por outro lado, se você não experimenta ou não tem experimentado tantas dores, tantos sofrimentos, também não é motivo para se convencer de que está agradando a Deus. Períodos de bonanças não significam necessariamente a aprovação de Deus sobre o comportamento, sobre o estilo de vida. Quer passemos por dias bons, quer passemos por períodos ruins, fiquemos contentes, por nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Esse é o estilo dos verdadeiros discípulos. Esse é o Cristo e o cristianismo bíblico que precisa ser conhecido e que não causa frustração como foi causado naquelas multidões e nos próprios discípulos. O texto termina mostrando o fracasso da coroação de Cristo. Após no fim do evento, não existe um banquete esperando Cristo, os discípulos e a multidão em Jerusalém. Vamos voltar rapidamente para o verso 11, que nos diz que como fosse já tarde, ele saiu para Betânia com os 12. Entrou em Jerusalém com uma multidão, entrou com honras, de um grande rei, conquistador, profeta, líder militar e político, as multidões gritando em toda altura: bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E terminou o evento de forma completamente sem graça. Eles simplesmente voltaram para onde tinham saído. Coisa mais sem graça para uma grande festa, uma grande coroação. Mas isso não deveria nos surpreender. Cristo não foi para Jerusalém para ser coroado. É o que estamos insistindo desde o início.
Ele foi para Jerusalém porque ele sabia que iria dar a sua vida em resgate de muitos. Ele foi para Jerusalém morrer mesmo. Ele não foi para ser coroado e recebido como um rei. Ele foi para passar todas as humilhações que ele passou mesmo. O seu reino não era desse mundo. Ele veio para morrer, não para reinar. Porém, um dia, aquele mesmo Jesus que entrou em Jerusalém, humilde, montado num jumentinho, num animal que é mais apropriado para uma criança montar, voltará em glória. Voltará e todo olho verá, os céus se abrirão e não descerá sentado mais em um jumentinho, descerá em glória, em toda a sua glória, sentado no seu cavalo branco, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, para julgar vivos e mortos. E uma grande multidão de todos os povos, línguas e nações clamará verdadeiramente, e diferente desse episódio, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, pranto, dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que foi rejeitado, humilhado, crucificado, voltará um dia para fazer justiça, a justiça prevalecer de forma definitiva. Trará consigo um reino de paz, de harmonia para todos sempre. Por isso, meu irmão, não desfaleça na caminhada. Continue firme, olhando para o autor e consumador da sua fé. E descanse nessas promessas benditas. Ele mesmo disse: eis que eu venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Glória a Deus. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela sua palavra bendita. Graças te damos, ó Deus, por entender, Senhor, por nos permitires entender que estás no controle de todas as circunstâncias, assim como estivesses no controle de cada etapa, Senhor, da crucificação do seu Filho. Muito obrigado, Senhor, pelo consolo que essa verdade nos traz. Nos faça lembrar, Senhor, a cada dia. Nos faça viver, Senhor, de acordo com essa verdade e de acordo, Senhor, com as tuas promessas de que um dia o Senhor voltará para fazer justiça, para trazer a justiça verdadeira e definitivamente, e enxugar, Senhor, dos nossos olhos toda lágrima, todo luto, e nos fazer, Senhor, viver em sua presença eternamente. Glórias ao teu nome, Senhor, para sempre. Amém.